Aleluias, Deus é fiel. Estou passando para deixar mensagem da parte de Deus, qual se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, e o verso 15, que diz: Mas quando aprova a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça. Quando agora aprova a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou pela sua graça. Paulo, glória a Deus, Paulo ele está explicando ou está exortando sobre a sua chamada à igreja de Gálatas. A Bíblia vai nos dizer que Paulo foi chamado em Atos, capítulo 3, o verso 2, o verso de número 3 e 4. Paulo, juntamente com Barnabé, outrora chamado Saulo, ele foi chamado para uma obra específica ou para uma missão específica, especial, de forma veemente, foi chamado pelo Espírito Santo, foi separado juntamente com Barnabé para exercer esta missão. Nós vamos falar sobre chamado. Paulo ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios e também apóstolo para pregar aos reis, enquanto os apóstolos, os discípulos, não entenderam o propósito de Jesus, porque Jesus disse: ide, pregai a Jerusalém, a Galileia, Samaria, até os confins da terra. Mas os discípulos haviam ficado em Jerusalém, porém Deus vai separar Paulo para começar a mostrar de fato, a executar aquilo que Deus tinha para a vida deles próprio, para os discípulos. Não era somente para ficar em Jerusalém. Jerusalém era para ficar somente para receber o poder. Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder do Espírito Santo. Está acontecendo em Atos. Haja visto no capítulo 2 que quando todos buscavam unanimemente em um só propósito, a Bíblia diz que veio um som como um som de trombeta veemente do céu e encheu toda a casa, encheu todo o templo, e todos foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito lhe concedia. Vamos falar sobre chamada. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Êxodo, o capítulo 31, verso de número 11, o capítulo de número 31 e o verso de número 1 até o 11, dois homens por nome de Bezalel e Aholiabe foram chamados de forma especial, específica por Deus, para a construção do tabernáculo de Deus. Você vai ver também em Gênesis capítulo 6 e o versículo de número 13, quando a Bíblia vai nos dizer que Noé foi chamado de uma forma especial, específica. Especial é esta e obra é esta, para a construção da arca. Você também vai ver no livro de Gênesis capítulo 12, verso 1, 3, verso 1, 2, 3, a chamada de um homem por nome de Abraão, a qual se tornou o patriarca, para que através da sua vida, uma chamada especial, específica, para que através da sua vida, todas as famílias da terra serão benditas e abençoadas por sua causa. Glória a Deus. Abraão foi chamado para ser pai das nações. A Bíblia vai nos dizer para ser pai da fé, conhecido também como pai da fé, o patriarca Abraão. Você vai ver também no capítulo de número 1, verso 5, a chamada do profeta Jeremias. Ele foi chamado para ser profeta sobre as nações. Isaías capítulo 6, o verso de número 7, 8 e 9, ele foi chamado para ser profeta, conhecido também como profeta messiânico,
por profetizar mais do que os outros profetas. Profetizaram acerca do Messias. Messias é este Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai nos dizer que ele foi chamado para ser profeta, conhecido também como profeta evangélico da antiga aliança ou do Antigo Testamento. Nós podemos, através deste ensino, guardar muitas coisas boas para nossas vidas. Nós paramos para perceber que Deus não chama ninguém para ficar de braços cruzados, para ficar sentado em uma cadeira. Quando o Espírito Santo vem, é para executar uma missão específica, especial. Quando Jesus diz em Lucas, capítulo de número 4, e o verso de número 18 e 19, o Espírito está sobre mim, pois me ungiu. Quando o Espírito unge alguém é para fazer alguma coisa, Jesus diz, pois me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pôr liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o Espírito só vem sobre alguém para executar uma obra específica, especial. O Espírito vem sobre alguém para executar uma obra. Obra é esta de fazer levantar quem está caído, para executar uma missão. Missão é esta de limpar o choro de quem está chorando, de dar uma palavra de consolo para aquele que está abatido. Obra é esta de fazer mudar o rumo daqueles que está perecendo. O Espírito só vem sobre alguém para executar uma obra. Obra é esta de fazer louvar. Obra é esta de fazer pregar. Obra é esta de fazer orar. Obra é esta de fazer evangelizar. Obra é esta de dar vista àqueles que estão cegos. Jesus, ele só chama alguém para executar uma missão. Você foi chamado por Deus para fazer algo em prol daquilo que ele te chamou. Você só foi chamado por Deus para fazer algo em prol daquilo que ele te separou, te escolheu. Então não guarde aquilo que Deus tem sobre ao seu respeito, aquilo que Deus te separou, te chamou. Executa, continua fazendo, continua buscando aperfeiçoar os dons de Deus, o chamado de Deus na sua vida. Então esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a sua vida de modo poderosamente, que você seja edificado por este canal através da palavra e da mensagem do Senhor. O Espírito Santo de Deus continua te abençoando e te fortalecendo em nome de Jesus.